A graça e a paz de Cristo Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Quero convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor. Evangelho de Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo 10, do versículo 30 a seguir. Lucas 10, versículo 30. Deixo aqui um abraço, pastor Deva, ele está em viagem, juntamente com alguns líderes da IBN Família, estão fazendo um curso, e amanhã, em nome de Jesus, estarão de volta. Contamos com a oração de todos aí para o retorno do pastor Deva e dos demais líderes. Lucas 10, 30, encontraram? Amém? Acompanhe comigo, diz assim: Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. E outra versão diz, deixando-o quase morto. Versículo 31. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia no caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pesou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Somente daqui até o 35. Feche os olhos, vamos falar com Deus. Amado Deus, eterno e soberano Pai, toda honra, toda glória, todo o louvor seja dado a Ti, Senhor. Obrigado por esse momento que estamos aqui na Tua casa. Erguemos um altar de adoração ao Senhor, pois Teu é o reino, Tua é a glória, o poder e o domínio para todo sempre. Espírito do Deus vivo, ministre no coração de cada um que adentrou na Tua casa. Nós possamos entender o que o Senhor tem para nos dizer através desta palavra, Senhor. Repreendo todo mal, Senhor, tudo aquilo que não provém do Senhor caia por terra agora em nome de Jesus. Que seja feita a Tua vontade, meu Pai, em nosso meio. Oramos, te agradecemos, Senhor, pois Teu é o reino, Tu é a glória, o poder e o domínio para todos sempre. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. A parábola do bom samaritano. Todos já ouviram falar, alguns conhecem, outros conhecem pouco, mas tem muitos ensinos nesta parábola, e eu não tenho dúvida que o Espírito Santo de Deus vai falar conosco nesta noite. Amém, queridos? A pergunta é: por que Jesus contou esta história?
Se você começar a ler do versículo 25, você vai entender o porquê Jesus recitou essa parábola do bom samaritano. A Bíblia vai dizer que certo homem, um intérprete da lei, se levantou com o intuito de provar Jesus. Um certo religioso, conhecedor da Torá, do Antigo Testamento. Um homem aos olhos da sociedade, um homem de Deus, quis provar o nosso Senhor Jesus. De que forma? Ele pergunta para o Senhor: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, sendo ele Deus, ele sempre volta com uma pergunta. Então Jesus responde: o que está escrito na lei? Como você interpreta? Aí então, o homem, intérprete da lei, ele vai responder. A lei diz para amar o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o seu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele recita Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. E prossegue a conversa. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente. Faz isso e vai viver. Aí a intenção dele é provar Jesus. Então, é quando esse doutor da lei pergunta: mas quem é o meu próximo, Senhor, para eu amar dessa forma? Aí é quando Jesus, então, conta esta parábola, esta história. Lembrando que uma parábola, o que é, amados? Uma parábola é uma história, uma narrativa que vem trazer uma mensagem para os ouvintes. Uma coisa são pessoas comuns contarem uma parábola. Outra coisa é o próprio Deus encarnado contar uma história, uma narrativa. Então, ouça o que o Espírito Santo vai falar contigo a partir de agora. Quem está entendendo, diga amém. Jesus vai começar essa parábola dizendo que certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos de salteadores. É importante nós entendermos o que significa Jerusalém e Jericó para nós entendermos a mensagem de Deus para as nossas vidas. Jerusalém naquele período era cerca, diz os historiadores, em torno de 800 metros do nível do mar. E Jericó, por sua vez, era uma cidade muito baixa. Jerusalém, para quem não se recorda, simboliza o céu. Jerusalém simboliza salvação. Jerusalém simboliza a igreja. E no hebraico, Jerusalém significa lugar de paz, lugar de segurança. E Jesus diz que esse homem desce de Jerusalém e vai para Jericó. Jericó, para quem não sabe, na Bíblia, simboliza o mundo. No hebraico, Jericó significa fragrância aromática, perfume de prazeres. Aí fica mais fácil entender o que o Espírito Santo está querendo dizer para nós. Que este homem desceu do lugar seguro, desceu da segurança, desceu da igreja, descia até o mundo, descia até os perfumes aromáticos dos prazeres desse mundo. E Jesus vai dizer que esse homem descia a ponto de cair. E quando ele cai, vem então os salteadores, vem então os ladrões. Eu, como não estou pregando para a parede, eu sei que pessoas já estão entendendo. Tem pessoas que têm descido para Jericó, está brincando com as iguarias deste mundo, estão brincando com os perfumes aromáticos do mundo, e está caindo, descendo, mas hoje o bom samaritano te trouxe aqui para a casa do oleiro e vai mudar a tua realidade para a glória de Deus. A primeira lição que eu entendo dessa parábola, no versículo 30. Acompanhe comigo. Jesus é bem claro em dizer que certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, de ladrões, os quais, depois de tudo lhe roubarem,
lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se e deixaram ele quase morto. Primeira lição que eu tiro dessa parábola: não troque Jerusalém por Jericó, para não cair nas mãos dos salteadores. Não troque, amado. Não troque Jerusalém por Jericó, para não cair nas mãos de salteadores. Quantas pessoas têm deixado o lugar seguro, o lugar de paz, para descer para Jericó? Jericó não tem paz para você, Jericó não te traz segurança, é uma mentira. Jericó vai te roubar, te matar e te destruir. Mas hoje Jesus te trouxe aqui para restaurar, para te curar, para te renovar, porque Ele é Deus. Não troque, jamais. E o texto diz, é bem claro, Jesus diz que ele descia. Este homem descia de Jerusalém para Jericó. Esse é o resultado, essa é a consequência de todos aqueles que abandonam Jerusalém. Vai descendo, vai descendo, vai descendo. É quando o salmista diz que um abismo chama outro abismo. Não é à toa que Jesus está dizendo que este homem descia. E quantas pessoas estão deixando Jerusalém, lugar de segurança, lugar de paz, por causa do mundo? Há quem diga, queridos, inclusive, que o pecado é ruim. Há quem diga que o pecado é ruim. Não, não é ruim. Se fosse ruim, muitos não iam para Jericó. Mas como, pastor? Você está falando que o pecado é bom? O pecado é bom para a nossa carne. O complicado é que vem o preço, vem o boleto, vem a fatura com juros e correção monetária, vem a correção, vem a consequência. E Deus está falando com você nesta noite: não deixe Jerusalém por Jericó, porque o caminho é de ladeira abaixo. Você vai descendo num nível que fica deplorável. Cutuca teu irmão e diga: não deixe Jerusalém por Jericó. Não deixe, amado. Não deixe. Isso é notório, é visível. Quantas pessoas eu já testemunhei que saíram do lugar seguro, que saíram do lugar de paz e foram atraídos por Jericó, por fragrâncias aromáticas, por perfumes atraentes. Mas o caminho é descer ladeira abaixo. O problema não é o pecado, é o que gera. A Bíblia vai dizer em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é o quê? O salário do pecado é o quê? É a morte. O salário do pecado, daquilo que Jericó gera, é morte, amado. Mas Deus te trouxe aqui para te dar vida. Deus te trouxe aqui para te dar vida. Deus te trouxe aqui para te dar vida e vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está mandando dizer para alguém: não permita que a fragrância do mundo e os seus prazeres te afaste de Jerusalém. Vou repetir: não permita que a fragrância do mundo e os prazeres de Jericó te afaste de Jerusalém. É um alerta para você que tem flertado com Jericó, com os prazeres, e as suas emoções estão à ruína. O seu relacionamento está destruído, conforme o texto que acabamos de ler. Eu não sei o que tem te afastado de Jerusalém. Eu não sei. Se for essa rede social que tem te afastado de Jerusalém, corta ela. Se for esse contatinho do WhatsApp que tem te afastado de Jerusalém, corta ele hoje. Se for essa roda de amigos que tem te afastado de Jerusalém, corta hoje. Se for essa cachaça que está te afastando de Jerusalém, corta hoje, porque você vai abaixo se for para Jericó. Jesus nunca falou nada sem uma lição.
Esse texto vem do coração de Deus para o coração da igreja. Quem está entendendo, diga amém. Não perca o perfume de Jerusalém pelas essências de Jericó. Segunda lição, versículo 31, olha o que diz o texto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo quem? Vendo o homem caído, semi-morto. Qual foi a atitude do sacerdote? Passou de largo. Aí, esse é o homem de Deus. Se ele descia de Jerusalém para Jericó, e ele é sacerdote, aonde você acha que ele estava? Estava na igreja, amado. O sacerdote estava no culto, numa quinta-feira profética igual essa, e tinha o irmão dele caído, estava cheio de Deus. A hora que ele tinha que praticar aquilo que ele recebeu em Jerusalém, o texto diz que ele passa de largo. Passar de largo, para quem não sabe, é mudar a rota. É aquele teu irmão que está precisando de ajuda, está aqui, você fala, não vou nem chegar perto desse aqui, ou nada, estou fora, vou mudar de calçada. Esse é o sacerdote, homem de Deus. O que eu entendo com isso? Deus te enche aqui dentro para você levantar o caído lá fora. Deus te enche aqui dentro para você levantar o caído lá fora. Não faz sentido você receber de tudo aquilo que Deus tem colocado na tua vida, para você ter a oportunidade lá fora de abençoar uma vida e você não estender a mão para o necessitado. Pastor, mas está morto. Não está morto, está quase morto. Porque tem pessoas dentro da sua casa que estão dessa forma. E Deus está esperando que você seja esse bom samaritano para acolher ele, para curar as feridas dele, para orar por ele. Talvez esteja falando com pessoas aqui que tem pessoas na faculdade, amigos na faculdade, que estão com casamentos destruídos, está quase a ruína. E você veio aqui para receber essa palavra, para você sair cheio hoje de Jerusalém e entregar tudo lá fora àquele que Deus está falando, lembrando agora, através do Espírito Santo na tua vida. Talvez seja um vizinho, eu não sei quem, mas a segunda lição dessa passagem é muito clara. Deus te enche aqui dentro em Jerusalém para levantar o caído que está lá fora, amado. Ele saiu do culto cheio de Deus, porém da porta para fora o seu comportamento não condiz com o que ele recebeu em Jerusalém. Isso é forte, hein? Ele saiu do culto cheio de Deus, porém da porta para fora o seu comportamento não condiz com aquilo que ele recebeu. Era sacerdote, tinha roupa de sacerdote, tinha voz de sacerdote, mas tinha um coração de samaritano. Deus não te chamou, amado. Deus não me chamou para ser uma lagoa, amado. Deus nos chamou para ser rios de água viva para transbordar em outras pessoas. Nessas pessoas que estão caídas, familiares que estão perdidos nas drogas, na prostituição, na lascívia. Deus te trouxe aqui para transbordar em você e você ser um canal de bênção na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua faculdade. Eu não sei quem que está quase morto, mas eu vou ser boca de Deus hoje. Deus hoje vai te encher de tal maneira, é quinta-feira profética, e eu vou profetizar em nome de Jesus. Hoje, Deus vai te pegar de um jeito tão poderoso que você nem vai entender. Você vai sair transbordando da casa de Deus e você vai levantar esse quase morto na tua casa, no teu trabalho, na tua faculdade, e o nome do Senhor será engrandecido. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te enche em Jerusalém para levantar o caído lá fora. Terceira lição, versículo 32. Olha o que diz. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar.
vendo, também passou de largo. Agora é o levita, homem de Deus também, tocava no louvor da igreja, saiu do culto, cheio de Deus, passou pelo irmão caído, prostrado, e qual foi a atitude dele? Igual do sacerdote, passou de largo, igualzinho. Eu te pergunto, quem é a sua referência? Quem você tem seguido? Por quê, pastor? Porque o levita só repetiu aquilo que o sacerdote fez, que era referência para ele. Passou de largo. Quem tem sido a sua referência, meu irmão? Quem tem sido aqueles que você tem seguido? Não, eu sigo a mulher de Deus, o homem de Deus da internet lá, que tem milhões de seguidores, pastor. Glória a Deus, aleluia. Agora você conhece ele? Ele tem sido a sua referência? Você sabe se ele realmente tem tempo com Deus, de oração? Ele ora por você? Ele impõe as mãos sobre você? Você sabe o testemunho dele? É casado, não é? Congrega, não congrega? Ceia, não ceia? E as pessoas têm essas pessoas na internet com milhões de seguidores como referência de homens e mulheres de Deus. Ei, a referência da tua vida espiritual é o teu líder, é o teu pastor, é aquele que ora por você, é aquele que jejua por você, é aquele que apresenta o seu filho, é aquele que te batiza, é aquele que intercede por você. Mas é um homem de Deus, pastor. Pastor, tem tantos dons e talentos. Ei, amado, isso não quer dizer nada se tem a presença de Deus ou se não tem. Jesus mesmo diz em Mateus 7:22, que quando a porta se fechar, ele mesmo diz que muitos baterão desesperados. Senhor, abra-nos a porta, Senhor, nós profetizávamos em teu nome. Dons, não conheço, diz o Senhor. Nós expelíamos demônios em teu nome, Senhor, não conheço. Nós profetizávamos milagre em teu nome, Senhor, não conheço. Apartai-vos de mim, todos vós que praticais iniquidade. Você quer saber se um homem, se uma mulher é de Deus? Veja os frutos, veja a família, veja o ministério, veja quem ele é durante o tempo, caminhando, não pelas redes sociais, amados. Esse levita, a referência dele era um sacerdote desviado. Por estar desviado, ele também desvia do necessitado. Versículo 33. Olha o que Jesus diz nessa passagem. Certo samaritano, que seguia o caminho, passou-lhe perto, e vendo o homem caído, compadeceu-se dele. Aleluia. Amado, aqui Jesus pega os judeus pela palavra. Vocês sabem muito bem que os judeus e os samaritanos não se davam. Os judeus odiavam os samaritanos. Como não se lembrar daquela passagem de João 4, do encontro da mulher samaritana com o Senhor Jesus? Ela joga na cara de Jesus: como pode o Senhor, sendo um homem judeu, pedir água para mim que sou mulher samaritana? Joga na cara de Jesus. Eles não se davam bem. E Jesus está contando essa história para quem? Para os doutores da lei. Ele fala do sacerdote, fala do levita, fala de um homem caído, e agora talvez ele estaria esperando que ele falasse de um judeu santo, mas não, ele pega quem? Um samaritano, um improvável. Você imagina a fisionomia dos judeus ouvindo isso? Versículo 33. Certo samaritano seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu dele. Meu Deus. O samaritano, o improvável, fez o que o sacerdote não fez, o que o levita não fez. Sabe por quê? Porque esse samaritano aponta para Cristo. Esse samaritano simboliza o nosso Jesus.
Eu vou provar para vocês, com 4 atitudes que esse samaritano teve com esse homem caído, que o nosso Jesus teve comigo e com você. Amém, amado? Vamos contextualizar, lembrando, Jerusalém simboliza o céu, Jericó, o mundo, salteadores, demônios, e o diabo e seus demônios, o homem caído somos nós, e o samaritano é Jesus com a sua obra redentora. Vamos ver a atitude desse samaritano. Certo samaritano, versículo 33, que seguia o caminho, passou-lhe perto, vendo, se compadeceu. Versículo 34. Olha o que diz. A primeira atitude dele, aproximando-se, é isso? Chegando-se, aproximando-se, somente daqui. O que o sacerdote não fez, o que o levita não fez, o bom samaritano se aproximou do caído. Assim como eu e você um dia, nós estávamos como esse homem caído. Você estava prostrado, caído. Eu estou pregando para pessoas aqui que estavam pensando em ceifar a sua própria vida. Mas um dia, o bom samaritano te encontrou naquele estado deplorável. Eu estou pregando para pessoas aqui que não tinha mais pensamento de vida, está pensando realmente em acabar com o seu casamento, acabar com tudo que você tinha, mas o bom samaritano não passou de largo, ele se aproximou de você. É por isso que Jesus diz em João 15,16, não foste vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós outros. Ele se aproximou de você, ele se aproximou de mim, talvez hoje ele está se aproximando de você que está prostrado e caído para a glória de Deus. Essa é a primeira atitude desse samaritano, do bom samaritano, que ele tinha todos os argumentos do mundo para passar de largo, mas não passou. Ele se aproximou. Segunda atitude, que simboliza esse bom samaritano, o nosso Senhor Jesus. Aí no versículo 34, acompanhe comigo. Ele se aproximou e fez o quê? Sarou-lhe as feridas. Diz uma versão que atou-lhe as feridas. Isso aponta para Jesus, pastor? Como não, amados? Nós estávamos feridos, nós estávamos perdidos, e Ele atou, Ele perdoou, Ele nos restaurou, nos deu vida, e vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estávamos desse jeito, porque todos nós estávamos perdidos e feridos pelos nossos pecados. Romanos 6:23, Paulo vai dizer que todos nós pecamos e destituídos da glória de Deus nós estamos. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque Ele se aproximou de nós, o bom samaritano investiu em nós, o bom samaritano nos perdoou, nos restaurou e nos deu vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sarou as feridas, Ele atou as feridas. Por mais que nós estávamos em pecados, é sempre bom lembrar o que Isaías diz, Isaías 53, versículo 4 e 5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras, sobre as suas feridas, eu e você, nós fomos sarados. Sarados, sarados. Receba a cura do Senhor agora na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Era nós que estávamos caídos, era nós, mas o bom samaritano largou tudo, se aproximou de nós, sarou as nossas feridas. Essa é a segunda atitude dele. Vamos para a terceira, ainda no versículo 34. Então ele se achega,
ata as feridas e aplica o quê? Aplicou-lhe o quê? Óleo e vinho. Meu Deus. Isso foi o que o bom samaritano fez na minha vida e na sua vida. Ele aplicou óleo, ele aplicou o vinho. Para quem não lembra, óleo simboliza o Espírito Santo. Vinho simboliza o sangue dele vertido na cruz. É isso que ele fez por mim e por você. Ele depositou em nós a joia mais preciosa, o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Não somente o óleo, mas também ele depositou o vinho. Ah, amado, foi na cruz. Na cruz que ele derrama o sangue dele, é o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecado. Esse foi o bom samaritano na minha vida e na sua vida. Somente quem recebeu óleo e vinho, dá um glória a Deus, dá um aleluia, fala obrigado Jesus, eu não merecia, mas o Senhor se aproximou, o Senhor curou as minhas feridas e ainda derramou o teu Espírito Santo, ainda deu vinho. O vinho fala de alegria. Quantas pessoas estavam buscando alegria em Jericó, mas só tinha tristeza. Hoje você pode crer num novo amanhã, porque Ele te trouxe um propósito de vida, Ele te trouxe um ressignificado. Hoje você tem paz, você tem alegria, você tem óleo, você tem presença, porque o bom samaritano investiu na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quarta atitude do bom samaritano, versículo 34 e 35, olha só, final do 34. Então, depois de aplicar óleo e vinho, colocou sobre o seu próprio animal, levando-o para a hospedaria, tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou para o hospedeiro. Meu Deus. O bom samaritano, além de se aproximar de mim e de você, curar as nossas feridas, colocar óleo e vinho, ele nos leva para a hospedaria dele, que é a casa do Senhor, e paga a nossa dívida. E paga a nossa dívida. Jesus, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João capítulo 19, na cruz do Calvário, depois de 6 horas pendurado no alto do madeiro, a Bíblia diz que ele brada: tetelestai, está consumado, está pago. Eu paguei a tua salvação, eu te redimi, eu te perdoei, eu coloquei o teu nome no livro da vida, está pago. E agora, segundo Romanos 8:1, não há mais condenação para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele pagou um alto preço pela minha alma e pela tua alma. Este é o bom samaritano. Foi na cruz, onde um dia eu vi, aleluia, meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Santo, santo é o Senhor, meu Deus. Exaltado seja o Senhor, meu Deus. Olha o que esse bom samaritano fez. Tudo isso ele está falando de mim e de você, ilustrando para os religiosos da época o que ele estava fazendo para mim e para você, milhares de anos na frente. Eu vou pegar aquele meu filho caído, aquela minha filha caída, que estava na balada, na prostituição, na mentira. Eu vou recolher, eu não vou lançar fora, eu vou perdoar, eu vou restaurar.
Eu vou depositar ali amor, carinho, compaixão. Eu vou depositar o meu Espírito Santo, revelar a minha palavra para ele. Eu vou trocar as vestes dele. Eu vou mudar o nome dele. Vou restaurar a família dele. Eu vou restaurar tudo na vida dele, porque eu sou o Senhor teu Deus. Como não desejar esse Jesus? Como não amar esse Jesus que está vivo aqui na presença do Espírito Santo? Ele foi assunto aos céus, mas ele diz: eu não vos deixarei sozinho, não, não, não. Eu enviarei outro igualzinho a mim, o meu irmão gêmeo. Eu vou enviar o Consolador, que é o Espírito Santo, aquele que o mundo não vê, não entende, mas ele estará contigo para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Ele então leva o homem caído, quase morto, restaura, leva para a hospedaria, paga a diária. E a quinta e última atitude, para quem tem dúvidas se Jesus está falando dele mesmo ou não, versículo 35, olha como acaba. Se eu não der uma glória a Deus agora, eu vou descer e chacoalhar você, amado. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou para o hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, cuida desta mulher, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando ele vai voltar. Está pago, amado. Ele vai voltar. Se ainda estiver devendo alguma coisa, Deus manda te dizer: ei, está pago. E quando eu voltar, vou pagar. Está tudo certo. Ele vai voltar. O bom samaritano está na casa. A Bíblia diz que ele viria. Jesus veio. A Bíblia diz que ele ressuscitaria. Ele ressuscitou. A Bíblia diz que ele vai voltar. Ele vai voltar. Apocalipse 3:11 diz: eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Apocalipse 22:12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso Deus. Aleluia! Glória a Deus! Esse é o nosso bom samaritano, o sublime, o perfeito. Ele é a fonte inesgotável de graça e de misericórdia. Eu quero te convidar a ficar de pé onde você está. Creia no que eu vou falar agora. Você vai ser tocado agora pelo bom samaritano. Você vai ser tocado. Pessoas vão cair aqui agora. Ele está na casa. E quando ele te tocar, não resista. Se entregue a ele. Porque você está de pé aqui hoje, mas por dentro você está caído. E hoje ele vai colocar em você um óleo. Hoje ele vai colocar em você um vinho novo. Você vai sair daqui hoje transbordando da casa dele. E você vai ser um canal de bênção na tua casa, na tua família. Feche os olhos, vamos louvar ao Senhor e fale com ele. Senhor, meu Deus e meu Pai, Tu és o bom pastor. Jesus, Tu és o bom samaritano, que um dia nos encontrou dessa forma, caídos, perdidos. Muitos estavam num lamaçal de pecado, onde a própria família rejeitava. Nós não tínhamos nada para lhe oferecer, Senhor, mas o Senhor se aproximou de nós.
Com amor eterno eu te amei, diz o Senhor, e com laços de misericórdia te atraí. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, pra sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Toca agora, Jesus. Meu cordeiro derrama que teu óleo agora, se Jesus. entregou. Derrama o teu óleo agora, Jesus. Ele vem. Derrama vinho agora, Jesus. Ele vem. Traz alegria ao coração entristecido. Vem, Jesus. A glória do Senhor, meu Deus. Jesus está visitando pessoas aqui nesta noite. Se entregue a Ele. Ele está lavando de dentro para fora. Ele não te chamou para ser uma lagoa, Ele te chamou para ser rio. Você vai fluir rios de água viva, mas somente para quem crê. Somente para quem crê. Só você que tem sede. Fala para Ele agora. Ele está na casa. Senhor, eu preciso transbordar. Senhor, eu preciso que você sare as feridas da minha alma. Senhor, eu preciso que você mude a minha realidade. Você que virou motivo de opróbrio, de vergonha na tua casa, hoje Deus muda a tua realidade. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Deus está movendo. Espírito, Deus está trabalhando. Enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Oh, glória! Enche meu Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor, amados. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua bondade e pela tua misericórdia.